1 Pedro 3, a partir do verso 8, diz assim o Senhor: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, suplicando do Senhor o seu auxílio, socorro, assistência para a exposição da sua palavra. Vamos baixar as nossas cabeças e orar. Bendito Deus e bondoso Pai, Deus que é santo, justo, Senhor das alturas, estamos diante, ó Deus, da Tua palavra. E ela é pura, ela é mais doce do que o mel, capaz de dar sabedoria aos simples, instrução àqueles que carecem de instrução. Assim, ó Deus, abençoa ao Teu povo, fala, guia, instrui, capacita, prepara, fortalece, anima, para que possamos, ó Deus, viver como igreja a vida da fé, vivermos como discípulos do Senhor Jesus, servos dele, mesmo diante de toda a oposição e hostilidade, diante de todos os inúmeros obstáculos, capacita-nos, Senhor, fortalece-nos, cobre-nos com toda a armadura espiritual, para estarmos prontos para o dia mau, equipados e fortalecidos pelo Senhor. Abençoa também o teu servo que fala contigo. Senhor, abençoa-me com teu Espírito Santo, para que eu com fidelidade possa explicar, aplicar, expor a tua palavra, e assim todos, a começar de mim, sejamos abençoados. Assim oramos e suplicamos o teu favor, em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, essa semana aconteceu um caso no Canadá de uma família cristã, um casal cristão, que aplicou para adotar um filho. É um casal que era infértil, não tinha condição de naturalmente conceber,
e assim ter os seus filhos. E então foram inclinados a adotar um filho. No seu desejo, na sua inclinação, eles não colocaram nenhuma restrição para o tipo de criança, ou as características, ou as circunstâncias da criança que eles poderiam adotar, ou queriam adotar. Poderiam ser crianças mais velhas, ou até mesmo um grupo de irmãos que estavam sem pais. O desejo deles era não apenas ter filhos, mas também serem caridosos e amorosos e trazerem para si, para o convívio familiar, aqueles que estavam destituídos, órfãos de pai e mãe. Porém, depois de uma entrevista inicial e de um exame cuidadoso daquela família por parte do governo canadense, o pedido deles foi negado. E a razão é porque eles expuseram convicções cristãs a respeito do homossexualismo, a respeito das questões ligadas à sexualidade. E, segundo o governo canadense, esta era uma família que não tinha condições de criar uma criança em um ambiente saudável. E assim, por meramente expor uma visão cristã, e inclusive eles disseram, não deixaremos de amar essas crianças se ao crescerem eles não adotarem as mesmas convicções nossas com respeito a essas questões, meramente por serem cristãos e adotarem um ensino claro da palavra de Deus. Essa família foi perseguida e preterida desse privilégio de ter filhos para criar. Meus irmãos, esse é apenas um exemplo real, atual, da nossa sociedade com respeito à perseguição do mundo para com aqueles que abraçaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pode causar espanto para nós ouvir uma história como essa, que aconteceu, que acontece, porém nós sabemos que essa é a disposição do mundo para com aqueles que trilham o caminho da piedade. É a disposição de hostilidade, de perseguição, de antipatia, de se opor a Cristo, a sua palavra e ao seu evangelho, de modo que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, têm sido perseguidos desde que o mundo é mundo, desde que existe na terra o piedoso, e essa tem sido a circunstância. Óbvio que a perseguição, ela aparece em condições diferentes, ela se manifesta de maneiras diferentes. Para uns será uma perseguição física, violenta, brutal, até mesmo levando à morte. Para outros é a perseguição da chacota, da zombaria, do bullying, do ser hostilizado, do ser escanteado, do ser preterido. Para outros é não obter uma promoção no seu trabalho, ou sofrer sanções econômicas, porque não está disposto a trabalhar com o esquema do mundo corrupto de mentira e de falcatrua, e portanto você tem que sofrer algum tipo de dificuldade. Seja ela qual for, nós passamos por dificuldades ao viver a vida da fé neste mundo caído e que rejeita Jesus Cristo, a pedra angular. E, meus irmãos, como já temos visto ao longo da exposição de 1 Pedro, é justamente para equipar ou capacitar, preparar os crentes que Pedro escreve essa carta, para que eles estejam teologicamente, doutrinariamente e também de forma muito prática e espiritual preparados a viver a vida da fé em um ambiente hostil. Isso é um tema que nós temos repetido várias vezes e eu espero que ao longo da nossa exposição, pelo menos ao final dessa exposição dessa carta, uma coisa fique registrado na mente de todos nós, que quando estivermos passando por dificuldades, 1 Pedro é a carta que precisamos buscar para ler e sermos animados, fortalecidos, preparados para enfrentar a fé em um ambiente hostil. Temos repetido
várias vezes o propósito da carta para que os irmãos tenham isso bem gravado na mente, que essa carta tem este propósito, preparar os crentes para viver a fé em um ambiente hostil. E, meus irmãos, temos visto que Pedro já tem feito isso de várias maneiras, começando do começo. Ele trata das questões mais básicas, da natureza da fé e da nossa identidade espiritual. Porém, mais para frente, ele trata desse assunto de forma muito prática, de forma muito direta e concreta. E é nessa sessão que nós nos encontramos agora. Pedro já falou a respeito das diversas áreas, das diversas esferas de atuação da experiência humana e como devemos nos comportar em um ambiente hostil enquanto esposa, enquanto marido, enquanto um cidadão, enquanto um empregado servindo a um senhor perverso. Mas agora ele está falando à igreja como um todo, de uma forma generalizada, como a igreja, em qualquer circunstância, deve se comportar de uma maneira muito prática com respeito à hostilidade. E nós começamos a ver essas lições que o apóstolo Pedro apresenta à igreja de forma geral a partir do verso 8 do capítulo 3. A partir do verso 8 do capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele fala, nós vimos na última ocasião que tratamos dessa carta, a respeito de uma condição básica, que é a nossa unidade. Como iremos enfrentar o mundo se nós somos desunidos? Se nós não conseguimos viver em unidade, em amor fraternal entre nós mesmos, se no nosso meio nós somos vingativos, pagamos mal por mal, como poderíamos testemunhar sobre a fé no meio daqueles que odeiam a Cristo? Não conseguimos viver em paz entre nós mesmos? Como poderemos falar do príncipe da paz para com aqueles que são hostis à fé? E nós vimos isso em detalhes na última ocasião. Porém, então, continuando, a partir do verso 13, o apóstolo, apesar de ter uma divisão na maioria das Bíblias de vocês, do título acrescentado aqui pela Sociedade Bíblica, o tema continua, e ele continua falando a respeito da questão da perseguição. E assim, meus irmãos, queremos então considerar os versos 13 a 17 de 1 Pedro 3 sobre o seguinte tema: lições sobre o sofrimento cristão. Lições a respeito do sofrimento cristão. É isso que Pedro vai nos apresentar. Várias lições importantes que devemos aprender na maturidade da fé para enfrentar o sofrimento cristão. E queremos ver pelo menos 4 lições. A primeira lição é: sofrer por Cristo é bênção e não mal. Sofrer por Cristo é bênção e não mal. Em segundo lugar, temer a Deus e não os homens é fonte da coragem cristã. Temer a Deus e não os homens é fonte da coragem cristã. A terceira lição, e talvez a mais extensa, é: a reação cristã ao sofrimento deve ser madura e cheia de sabedoria. E por último, de forma mais breve, é melhor sofrer do que pecar. É melhor sofrer do que pecar. Assim, meus irmãos, vamos considerar lições a respeito do sofrimento cristão. Primeira coisa, então, que nós vemos, meus irmãos, o apóstolo Pedro aqui nos apresentando nos versos 13 e no início do verso 14, é que sofrer por Cristo é bênção e não mal. Veja o que ele diz no verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Meus irmãos, a primeira coisa que devemos observar nesses versos que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala a nós, é que ao falar de crentes e da nossa interação com o mundo, ele pressupõe, e ele diz isso aqui, que crentes estarão vivendo uma vida de santidade perante o mundo. Ele fala: ora, quem vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom?
Meus irmãos, ser zeloso do que é bom, essa é uma descrição da vida de piedade do crente. Ora, talvez você pense e analise a sua própria vida e passe. Eu não passo por nenhum tipo de dificuldade para viver a vida da fé. Nunca enfrentei oposição, nunca enfrentei hostilidade, nunca tive que enfrentar embates. E talvez, meus irmãos, o que precisamos considerar numa situação como essa é que não temos vivido uma vida daqueles que são zelosos por aquilo que é bom. Somos crentes nominais, crentes que professam a fé em Jesus Cristo publicamente, são membros de igreja, frequentam cultos, dão dízimo, ou seja lá o que for que você considere para identificar-se como um crente, porém não vive de forma zelosa pelo bem. Meus irmãos, viver de forma zelosa pelo bem é viver de uma forma contrária ao mundo. É viver uma vida que é completamente diferente daquilo que o mundo vive. E, obviamente, se assumimos pelo Espírito Santo, nos capacitando, é claro, mas se assumimos o compromisso de santidade e andamos com zelo pelo que é bom, não calamos a nossa boca a respeito do bem, falamos a respeito do único caminho de salvação, que é Jesus Cristo, não compactuamos com o que é mal, antes denunciamos o pecado, pode esperar. Eu tenho certeza, eu lhe garanto que a oposição irá ocorrer. Logo, é preciso considerar que o que Pedro está falando aqui é a respeito de verdadeiros crentes, daqueles que desejam e têm, sim, vivido piedosamente. Porém, com respeito a esses, ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Quem é que vos há de maltratar? Meus irmãos, é uma pergunta retórica que o apóstolo Pedro apresenta para nós. Ele não dá a resposta, ele assume que nós vamos saber responder essa pergunta. E talvez alguém diga, como você responderia a essa pergunta? Quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Meus irmãos, há aqui nesse pequeno verso uma questão interpretativa que divide comentaristas da palavra de Deus, divide intérpretes. Uma opção para interpretarmos essa passagem, 1 Pedro 3:13, quando ele apresenta essa pergunta, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? É que Pedro estaria dizendo que a vida de piedade, a vida zelosa pelo bem, é uma vida que, em linhas gerais, atrai a simpatia das pessoas. As pessoas vão olhar e vão admirar o seu modo de viver. E não estarão inclinados, dispostos ou desejosos de maltratar aquele que faz o bem. E essa é uma opção de interpretação. Inclusive, a tradução que temos diante de nós, sutilmente traduzindo uma palavra específica, maltratar, vamos falar dessa palavra, sugere essa interpretação. Dá a entender que é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Porém, meus irmãos, há vários problemas com relação a interpretar dessa maneira. Primeiro, que isso vai de encontro ao ensino geral das Escrituras, que indica ou que nos ensina que existe uma inimizade irreconciliável entre os crentes e os incrédulos, entre aqueles que querem viver piedosamente e aqueles que rejeitam o caminho da piedade. Ora, isso não significa que todo incrédulo estará disposto a pegar em armas para matar e exterminar todos os crentes. Mas a Bíblia deixa claro que todo aquele que rejeita o Senhor Jesus Cristo é inimigo da fé, adversário, rejeita com toda a veemência o caminho da piedade. E seria estranho o apóstolo Pedro estar dizendo para nós aqui que, em linhas gerais, um princípio geral que devemos imaginar é que os descrentes vão simpatizar com a vida de piedade.
A Bíblia deixa claro isso, né? 2 Timóteo 3,12, já citamos algumas vezes aqui. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, não há dúvida da perseguição. Atos 14:22, semelhantemente, diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tribulações, perseguições, dificuldades são a norma da vida cristã. E não a exceção. Também vai de encontro a tudo aquilo que Pedro tem dito nessa própria epístola. Pedro está escrevendo àqueles que estão sofrendo perseguições. Aqueles que estão experimentando dificuldades. Isso seria estranho Pedro escrever para eles dizendo que as pessoas não estão inclinadas a lhe perseguir, dispostas a perseguir, porque vocês estão vivendo piedosamente. Pelo contrário, se os irmãos olharem no capítulo 4, no verso 12, Pedro deixa claro que o sofrimento não é algo para se estranhar, mas é algo comum. Ele diz no capítulo 4, 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O sofrimento, a perseguição não é extraordinário, diz Pedro, mas é ordinário na vida do crente. É comum. Logo, não é esse o sentido daquilo que entendemos comumente para o verso 13 do capítulo 3. Qual seria, então, o significado? Meus irmãos, para entender esse verso, é preciso olhar o contexto. Esse é um princípio básico de interpretação bíblica. Quando há dúvida a respeito de um sentido de um verso, uma dos métodos ou das estratégias que usamos para tirar dúvidas é olhar o contexto. E veja o que o apóstolo Pedro disse no verso anterior, ou melhor, nos versos anteriores, na seção de 8 a 12. Na seção de 8 a 12, o apóstolo Pedro, ele fala a respeito dos crentes serem tratados com maldade, de sofrerem injúrias, porém ele diz que não devemos pagar mal com mal ou injúria com injúria. Pelo contrário, devemos bem dizer. E aí ele justifica isso citando o Salmo 34 a partir do verso 10. Veja o que ele diz, ele fala, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Veja o que ele diz aqui. Você, como crente, estará experimentando afrontas, injúrias, maldades, mas você não vai retribuir na mesma moeda, não. Você não é vingativo. Você conhece a graça de Deus. Pelo contrário, o que você vai fazer é buscar a paz com aqueles que lhe ofendem. Você vai se empenhar para alcançar essa paz. Você vai praticar o que é bom. E qual é o resultado disso? Se você fizer isso, buscar a paz, se empenhar por buscar a paz, praticar o que é bom, qual é o resultado que o apóstolo, ou melhor, o salmista, fala para nós? No verso 12. Acompanhe comigo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Observe o que o apóstolo está dizendo, citando o salmista. Como resultado de viver piedosamente, nós não devemos esperar que iremos alcançar essa paz que você se empenha por alcançar. Ele não está dizendo, busque a paz, que você vai conseguir viver em paz com os descrentes. O que ele diz é, ao buscar a paz, você pode ter a garantia de que Deus está do seu lado. Que os olhos do Senhor estarão repousando sobre a sua vida e os seus ouvidos estarão abertos às suas súplicas. Porém, ele estará contra o adversário. Pois o Senhor é contra aqueles que praticam males. Daí vem o verso 13. Ora, ou podemos também traduzir,
Portanto, quem vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? E aí entendemos o significado. O que Pedro está dizendo é, portanto, quem terá a capacidade ou a ousadia de maltratar ou de causar dano para com aqueles que o Senhor colocou seus olhos sobre ele? Para com aqueles que o Senhor tem os seus ouvidos abertos? Logo, meus irmãos, a pergunta retórica do apóstolo Pedro não é quem estaria disposto a maltratar crentes piedosos, mas sim, quem é capaz? Quem tem a coragem ou o poder de causar dano real na vida daqueles que vivem piedosamente? O Senhor está com eles. É isso que ele diz. O Senhor está do lado, ele favorece os seus. Ele responde às orações dos seus, que clamam por justiça contra os ataques dos seus adversários. É esse o sentido da palavra de Deus. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É a linguagem do apóstolo Paulo para dizer o mesmo que o apóstolo Pedro diz aqui. Que dano pode nos causar o mortal? Que dificuldade? O que eles podem fazer contra nós? Por mais que eles estejam dispostos a nos perseguir, a nos desprezar, a nos escantear, até mesmo nos matar. Será que eles podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será que por mais que eles nos ataquem, ou nos rejeitem, ou persigam os crentes, será que Deus vai se esquecer de nós? Vai tampar os seus ouvidos ao nosso clamor? E não virar em defesa do seu povo? E socorrê-los na hora da tribulação? Meus irmãos, o que o apóstolo está dizendo é que vai causar dano real na vida do crente que quer viver piedosamente. Talvez você pense, eu sinto dano real. Eu sinto dificuldades. Mas não na sua alma. Talvez externamente você sofra. E ele vai falar sobre isso no verso seguinte. Mas a sua alma está fortalecida. A sua alma é impenetrável. Quando ela é governada por El Shaddai. Quando o Senhor de fato é o rei da alma humana, não existe aquele que possa penetrar a sua alma e lhe causar dano real. Quem há de maltratar? Causar dano àqueles que são os escolhidos do Senhor, que vivem debaixo do seu governo, que são zelosos pelo bem. E aí você apresenta essa objeção. Pastor, tudo bem. Pode não causar dano. Minha alma está segura. Mas não é fácil sofrer perseguições. Mesmo diante dessa verdade que a Bíblia ensina claramente, ainda assim é muito difícil. Não é fácil ser rejeitado pela família. Não é fácil ser rejeitado no trabalho, na escola. Não é fácil ser taxado de retrógrado, de fariseu, de legalista, ou qualquer coisa desse tipo, de radical, religioso, bitolado, ou coisas do tipo, ou talvez perseguições mais agressivas. É verdade. Porém, o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele responde a tudo isso. No verso seguinte. Pois ele continua falando, mas ainda que venhais a sofrer, por causa da justiça, bem-aventurados sois. De fato é verdade, não é, meus irmãos? Embora nós sabemos que o Senhor está do nosso lado, o caminho é difícil. É com lágrimas que semeamos. E as perseguições, de fato, trazem
angústias reais. Mas Pedro diz, mesmo assim, mesmo passando por dificuldade, sofrendo pela fé, você precisa compreender, e essa é a lição que ele está ensinando, que sofrer por Cristo é bênção e não mal. É bênção porque não causa dano à sua alma, pois o Senhor está do seu lado. Mas é bênção também porque aqueles que sofrem por Cristo são chamados de bem-aventurados. Aqueles que passam provações, dificuldades, hostilidades pelo Senhor Jesus Cristo são felizes. Esse é o sentido da palavra, bem-aventurados. Eles são abençoados, são felizes. E aí você pode dizer, eu não estou entendendo. Como alguém que sofre é feliz. Como alguém que está sendo perseguido pode ser ao mesmo tempo bem-aventurado. Meus irmãos, a resposta é simples. E embora Pedro não explique aqui nessa passagem, em outras passagens ele explica. E a resposta é simples. É uma bênção sofrer por Cristo, não porque crente é masoquista, tem complexo de mártir, deseja o sofrimento porque gosta de sofrer. Não, de modo nenhum. O crente é bem-aventurado ao sofrer, porque ao sofrer, por conta de Cristo, ele tem a segurança de que ele está no caminho certo. Meus irmãos, seguir a Cristo é trilhar o caminho estreito. Seguir a Cristo não é fácil. E se tem sido fácil, até aqui, isso não significa automaticamente que você não é crente. Claro que não. Outras evidências devem ser observadas. Mas no mínimo, devemos examinar a nós mesmos. Porque seguir a Cristo não é fácil. O caminho do Mestre, o caminho da cruz. É o caminho da cruz que ele carregou sobre si. Que ele foi dependurado, mas que ele deu para todos os seus discípulos uma cruz para carregar. Todo aquele que deseja seguir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, morra e então siga. Ele diz todo aquele que deseja seguir ao Senhor. Logo, meus irmãos, se estamos sim confessando que seguimos o Mestre e sentimos o peso da cruz sobre os nossos ombros, isso é uma evidência de que estamos trilhando o caminho estreito, de que de fato estamos seguindo o Mestre, e por isso podemos dizer que somos bem-aventurados, benditos do Senhor. O apóstolo Pedro, ele fala isso usando outras formas de se expressar várias vezes nessa epístola. Olhe comigo, por exemplo, 1 Pedro 1, a partir do versos 6 e 7, quando ele fala da perseguição e das vantagens da perseguição. Ele diz, 1 Pedro 1, 6, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A linguagem do apóstolo Pedro é o seguinte: passar pelo fogo arde, queima a carne, é difícil, mas passar pelo fogo, você está sendo provado e apurado, e o que sairá do outro lado é ouro que não perece. É a fé. É a certeza de que eu possuo a fé que o fogo não pode destruir. A fé que ninguém pode maltratar, ninguém pode causar dano, pois ela é forjada pelo Deus que nos deu essa fé. E assim nós louvamos, glorificamos e honramos ao Senhor da glória. No capítulo 4, olhe comigo novamente, no capítulo 4, no verso 14, ele diz a mesma coisa. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, 1 Pedro 4, 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados
Bem-aventurados sois. E agora ele explica. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Vale a pena sofrer por Cristo. Sofrer em nome dele é uma evidência de que temos o Espírito do Senhor. O Espírito da glória. O Espírito de Deus. Para muitos a evidência de que temos o Espírito falar em línguas. Operar milagres. Rodopiar igual um doido. Seja lá o quê. Para a palavra de Deus, a evidência do Espírito é a disposição para sofrer em nome de Cristo. E dizer, bem-aventurado sou, pois fui considerado digno de sofrer afrontas pelo nome do Senhor da glória. Eu lhe pergunto, você tem essa perspectiva? Você já aprendeu essa lição? O Senhor já lhe ensinou esta lição? De que o caminho da vida cristã é o caminho do sofrimento. Que não adianta fugir, não adianta pegar atalhos. E que o sofrimento é bênção para o Senhor. O Senhor Jesus disse, e aqui como poderia deixar de citar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que privilégio. Poder trilhar os passos do Mestre. Sofrer afrontas pelo seu nome. Precisamos aprender, meus irmãos, essa lição fundamental com respeito ao sofrimento cristão. O sofrimento cristão é bênção na vida do crente e não mal. Meus irmãos, a segunda lição que o apóstolo Pedro então tem a nos apresentar é uma implicação ou uma dedução dessa primeira lição que ele nos apresenta. Ele diz assim, vamos ler do início do verso 13. Ele diz, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Essa é a segunda lição que o apóstolo Pedro tem a nos ensinar, que diz a reação cristã ao sofrimento. Aliás, eu pulei aqui. Segunda lição que ele tem a nos apresentar é: devemos temer a Deus e não os homens. E isso é a fonte da coragem cristã. Devemos temer a Deus e não os homens, e isso é a fonte da coragem cristã. Meus irmãos, se a primeira lição é verdade, de que somos imunes a qualquer tipo de sofrimento pela fé, de que os crentes, ou melhor, do que os descrentes não podem nos fazer mal, e aqui está incluso o próprio Satanás e todos os seus demônios, que eles não podem tocar em nós e fazer dano à nossa alma, segue-se que não devemos temer os homens. Portanto, ele diz, não vos amedronteis com as suas ameaças e nem fiqueis alarmados. De fato, meus irmãos, existem as ameaças. E não é fácil ser ameaçado, chantageado. Se você não fizer isso, você perde o seu emprego. Se você não fizer isso e não se conformar a isso ou aquilo, você não vai crescer na empresa. Ou você não vai ter uma posição no ambiente de trabalho. Ou a família vai lhe rejeitar. Se você não aprender a se comportar como nós nos comportamos, não poderemos conviver juntos. Existem as ameaças. Porém, o Senhor deixa claro que não devemos nos amedrontar. Nem das ameaças e nem ficar alarmados. Como ele diz no capítulo 4, verso 12, como se alguma coisa estranha, extraordinária, estivesse acontecendo.
É isso que devemos esperar, meus irmãos. Não devemos esperar menos do que ameaças, dificuldades, hostilidade, perseguição. E devemos manter na nossa posição. Às vezes os crentes, para fugirem da ameaça, eles entram no modo discreto. Eles decidem se calar a respeito do que é bom, a respeito da fé, a respeito de Jesus Cristo. Talvez na sua escola, eu falo aqui aos mais jovens, na escola ou na universidade, talvez você não sofra perseguição, porque ninguém sabe que você é crente. Porque você nunca teve coragem de abrir a boca, porque você tem medo das ameaças. Tem medo de ser tratado de forma diferente, de ser considerado distante do grupo. E aí você se cala. Pior, quando não se cala, se conforma a eles. Adota as práticas do mundo, adota as companhias do mundo, ri das piadas imorais para não ficar calado diante de uma piada imoral e olharem para você como, por que você não riu? E você tem que se explicar. Aí você prefere dar risada da piada imoral porque tem medo das ameaças. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus deixa claro que dano nenhum pode ser causado a nós. E não devemos nos amedrontar. E nem ficarmos alarmados. Mas perseverar como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não nos calarmos. Falarmos aquilo que deve ser falado. Viver a vida da fé. Na sua integridade. Não rir de piada imoral. Não compactuar com procedimentos ímpios que desagradam a Deus. Ter coragem de falar aquilo que o Senhor diz. Mas você crê na Bíblia? Todo mundo vai rir de você. Especialmente na universidade. Onde estão aqueles que se acham os donos do saber. Você crê na Bíblia? Mas a ciência diz. E você tem medo da ameaça da ciência? Da ciência falsa do mundo, óbvio. Ciência de Deus. Você tem medo desses supostos professores ou colegas? Se amedronta? Não vos amedronteis, diz o Senhor. Não fiqueis alarmados, calma. Antes, pelo contrário, ele diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aqui está o antídoto para o temor dos homens. Quando nós temos temor dos homens, e esse é um pecado que a vasta maioria de nós luta, o temor dos homens, a chave para vencermos o temor dos homens é temer a Deus. É reconhecê-lo como Senhor, soberano, o Senhor da glória, e temer a Ele e não os homens. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no verso 15. Quando ele diz que devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, ele está dizendo que os crentes devem, com clareza, com santidade, de forma distinta, separada, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo, ele é de fato o Senhor dos exércitos. Aquele que tem toda a autoridade, todo o poder e toda a majestade. Aquele que deve ser temido. Meus irmãos, nós temos uma das dificuldades a respeito de servir a Deus, a respeito da fé, é termos uma visão de Deus, do Deus triuno e das diversas pessoas da Trindade, especificamente do Senhor Jesus Cristo, uma visão equilibrada, uma visão completa, bíblica a respeito de quem Deus é, dos seus atributos, da sua posição. Por que eu digo isso? Em geral, quando pensamos no Senhor Jesus Cristo, a figura que temos, correta, é daquele Salvador compassivo, daquele Cordeiro manso, gentil, brando,
pacificador, daquele que é o sumo sacerdote e sente compaixão daqueles que são fracos, que intercede por pecadores e perdoa as suas iniquidades. E de fato esse é um aspecto glorioso do Senhor Jesus Cristo. O seu aspecto daquele que olha para nós e sente pena de pecadores e estende a sua destra de salvação e sente compaixão de nós. Porém, meus irmãos, perdemos de vista, muitas vezes, que esse mesmo Cordeiro manso é também o leão da tribo de Judá. É o Senhor da glória. É aquele que deve ser temido e reverenciado, porque ele é aquele que tem toda a autoridade dos céus e na terra, e faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, a quem devemos completa e total submissão e obediência. E aquele que de fato tem autoridade e poder para causar verdadeiro dano em nós. É interessante observar esse contraste. O que Pedro está dizendo nessa passagem, e aqui desde o verso 13, é que não devemos temer os adversários da fé, pois eles não podem causar nenhum dano a nós. Eles não podem fazer mal. Mas Cristo pode. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho? Quando em Lucas, aliás, Mateus no capítulo 10, abra comigo Mateus capítulo 10, no verso 28. Mateus 10, no verso 28, o Senhor falando do mesmo tema de Pedro sobre as perseguições a respeito da fé, ele diz: não temais, 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse é o que devemos temer. E meus irmãos, quem tem autoridade para fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo é o Senhor Jesus Cristo. E a Ele devemos temer. E o temor de Cristo, meus irmãos, é o antídoto para o temor dos homens. Pois Cristo pode muito mais contra nós do que os ímpios podem. A evidência de que é esse o sentido do apóstolo Pedro, que ele está dizendo que o que devemos fazer é temer a Cristo, está em Isaías 8. Quando o apóstolo Pedro diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, ele está citando Isaías capítulo 8. Abra comigo nessa passagem. Com as devidas modificações, ele cita ou faz alusão a Isaías capítulo 8. E nessa passagem, novamente, o Senhor está encorajando o seu povo a não temer a ameaça dos inimigos que estavam cercando o povo de Deus, que estavam ameaçando atacar e trazer dano, e o Senhor então os encoraja. E a partir do verso 11, veja o que ele diz, Isaías 8, a partir do verso 11, veja o que o Senhor diz ao seu povo. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. E a ele completa: seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Eu me pergunto quantos de nós temos esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu falo a questão completa. Devemos servir a Cristo e encontrar nele conforto, paz,
segurança, tranquilidade, pois de fato é isso que ele concede a pecadores. Mas ao mesmo tempo, ele deve ser o nosso temor. Devemos ter um espanto pelo Senhor Jesus Cristo. O que você acha que aconteceria com nós se Jesus Cristo agora se manifestasse visivelmente na nossa presença? Não precisamos elocubrar. Basta olhar em Apocalipse. O que acontece quando o Senhor Jesus se manifesta na sua glória, na vida de pecadores. De João, que ele caiu como morto, na presença daquele cuja língua sai uma espada afiada, cuja voz é o de muitas águas, cujos olhos são como chamas de fogo, a roupa branca, e que vem montado num cavalo. Essa é a visão que devemos ter do nosso Senhor. Compassivo, mas Senhor no nosso coração. Jesus Cristo já foi santificado no seu coração como Senhor, e você foi levado a temê-lo, a tê-lo como seu espanto. Podemos questionar isso de uma outra maneira. O que importa mais para você? A aprovação ou reprovação dos homens? Ou a aprovação ou reprovação de Jesus Cristo? O que lhe tenta mais? Viver de um modo a não causar desconforto, não causar ofensa àqueles que rejeitam a Cristo? Ou você se preocupa e teme mais ofender, causar desconforto àquele que é o Senhor absoluto das nossas vidas? Meus irmãos, Cristo deve ser santificado em nosso coração. Enquanto não tivermos o temor de Deus, reconhecer que Ele tem autoridade sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma, poder para nos lançar no inferno, se rejeitarmos a sua vontade, se não formos zelosos do que é bom, se não trilharmos o caminho da piedade, enquanto não temermos ao Senhor Jesus Cristo, não estamos prontos para enfrentar o sofrimento pela fé. Iremos sucumbir, iremos nos conformar a este mundo e a sua mentalidade, e o seu modo de viver e as suas práticas. Essa é uma lição fundamental para a vida dos crentes. Temer a Deus e não os homens. E aqui, meus irmãos, nós vamos concluir o sermão com uma breve aplicação. Iremos continuar as duas próximas lições à noite. Vamos voltar aqui para adorar o Senhor. No culto vespertino, iremos dar continuidade à exposição. Iremos tratar das duas próximas lições, que diz respeito à reação do crente com sabedoria e prudência perante a hostilidade do mundo, e a última lição, que é melhor sofrer do que pecar contra Deus. Eu lhe pergunto, qual a sua disposição para com o sofrimento cristão? Uma das maiores mentiras do nosso tempo, com respeito ao que se chama evangelho, é aquilo que diz que se tornar cristão é o caminho para parar de sofrer. Esse é o slogan, não é? Pare de sofrer. Tenha uma vida fácil. Alcance a vitória. De fato, a vitória será alcançada, e veremos isso na sessão seguinte, a partir do verso 18. Porém, a vitória é alcançada através do sofrimento. Não é isso que Cristo nos mostrou na sua cruz? Que Ele venceu a morte morrendo? Que Ele venceu o pecado, sendo conformado ao pecado e padecendo pelos nossos pecados? Que Ele venceu pecadores intercedendo por eles? Você tem essa mentalidade?
Precisamos, meus irmãos, alcançar a maturidade da fé. E entender que seguir a Cristo não é um caminho fácil. E que se você deseja conforto nessa vida, e que se você deseja viver o hoje, o agora, eu não estou interessado na eternidade, eu não estou interessado nos anos sem fim, eu não estou interessado na herança com Deus, eu quero aproveitar a vida agora, uma vida confortável, tranquila. Então eu lhe digo, não sirva ao Senhor Jesus Cristo. Vá ser budista. Você vai ter uma vida muito mais tranquila, de paz, meditando. Outra coisa. Mas se você deseja seguir o Senhor Jesus Cristo, se conformar e receber a sua herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reconhece que a recompensa do Senhor é muito mais valiosa do que o sofrimento breve e temporário da nossa condição. Então siga o Senhor Jesus. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Morra. E assim você receberá a vida. O Senhor Jesus disse, aquele que reter a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse receberá a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé.